Muito bem, nós vamos iniciar mais um vídeo da semana. É uma peça entre 10 e 12 minutos, onde nós abordamos assuntos do mundo do trabalho, sindicalismo, as ações sindicais, trabalhadores da ativa, trabalhadores aposentados, pensionistas, enfim, todos que compõem o vasto e complexo mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar com a doutora Tônia Galetti, que é advogada do Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Doutora Tônia, um dos debates mais, digamos, angustiantes da atualidade é a reforma da Previdência. Que chances nós temos efetivas de, pelo menos, melhorar o texto da reforma? Primeiramente, obrigada, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, para variar, eu sou a doente das más notícias, porque como brecar um texto que já passou pela comissão, que já foi votado pela comissão e que agora vai a plenário. Então, a sociedade está numa situação muito complicada em relação a isso, restando mesmo a resistência. A gente precisa resgatar da cartola, boa e velha resistência, e fazer o que nós temos feito, toda a sociedade, o movimento sindical, os jornalistas, especialistas e o diabo a quatro, no sentido de justamente conseguir pressionar, dizendo claramente que não vai votar em ninguém o ano que vem que votar essa reforma da Previdência. Perfeito. Doutora Tônia, o sindicato tem tomado muitas iniciativas na frente jurídica, não só na frente política, de luta, de mobilização, mas buscando, digamos, segurar essa reforma através de medidas judiciais, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal. O que nós já obtivemos nesse campo de ganho, ou se há possibilidade de algum ganho? Pois é, eu sempre acredito que os fatos vêm antes do direito. É claro que o direito, como ele foi construído, ele não ajuda exatamente ao trabalhador pobre do país. Essa é a grande verdade. Então, quando a gente se utiliza de toda a legislação da Constituição e busca no judiciário, é um grito desesperado? E ele tem que ser feito. O que não quer dizer que ele vai ser ouvido na medida em que nós esperamos, ou seja, com uma resposta positiva do judiciário. Às vezes, isso serve como pressão, para ser utilizado pelo movimento sindical, pelos deputados que ainda defendem o trabalhador, os poucos que ainda existem, para pressionar e para conseguir modificar. Então, infelizmente, tudo que a gente fez até hoje, a gente não teve nenhuma resposta positiva, já denunciamos na Corte Interamericana, na OIT, já fizemos ação no Supremo, mas isso tem servido bastante como uma pressão mesmo. Doutora Tônia, sempre houve um gap, uma distância entre o sindicalismo da ativa e os aposentados, porque quem está trabalhando acha que nunca chegará ao dia de se aposentar. Te pergunto, esse trabalho que o Sindinap tem feito, não só o Sindinap, tem outros sindicatos também, o da CUT, dos aposentados, o da UGT, mas o Sindinap é o mais forte, é o mais consistente, digamos assim. Tem aproximado os trabalhadores da ativa, os dirigentes sindicais da ativa perceberam que, se não for hoje, o dia deles será amanhã? Pois é, agora a água está batendo no queixo já, e a gente tem observado que todo o movimento sindical está precisando dessas informações e que nós, no Sindicato dos Aposentados, e aí eu digo toda a diretoria, todos os colaboradores, prestadores de serviços, desenvolvemos uma expertise muito alta nisso. E nós temos feito todo o possível para levar todas essas informações para o movimento sindical, que hoje precisa muito delas para chegar na base. Porque hoje o que acontece é que o trabalhador da ativa, ele está desesperado por informações. Um exemplo bastante significativo disso foi o 1º de maio, que tem, na sua maioria, jovens de menos de 40 anos de idade, com certeza, jovens mesmo, eu tenho 40, viu, gente? Então, é jovem mesmo. E o que a gente observou que foi, há muitos anos eu não via, o 1º de maio como um verdadeiro ato político. E a gente viu as pessoas lá votando, se manifestando, e jovens. Então, essas informações precisam, e hoje o movimento sindical tem percebido isso. Perfeito. Tem uma regra em comunicação que diz o seguinte, quem me ensinou foi o Sérgio Gomes. Quando você for falar para poucas pessoas, muitas ideias.
quando você for falar para muitas pessoas, poucas ideias. Portanto, o desafio de comunicação de massa é qual é a ideia a respeito da reforma da Previdência que nós devemos levar para a população em geral, ou 2 ou 3 ideias. É a ideia da maldade? É a ideia de que a pessoa não vai se aposentar mais? É a ideia de que a viúva vai perder parte da pensão? O que, no que diz respeito à comunicação, seria, digamos, mais impactante e convincente? Que é mentira que a Previdência vai quebrar. É mentira. Ela não vai quebrar. Vai quebrar se eles terceirizarem tudo, se eles precarizarem o mundo do trabalho e, com isso, diminuírem a arrecadação. Aí vai quebrar. Eles vão quebrar a Previdência. Agora, ela como está e com uma economia que possa crescer e possa gerar emprego e gerar riqueza para o país, ela não vai quebrar jamais. Então, é mentira. E aí, outras coisas pontuais que podem ser levantadas é que, sim, ninguém mais vai conseguir se aposentar, é que, sim, pensionistas ficarão sem direito a uma pensão digna e que as pessoas que trabalham, por exemplo, em atividade perigosa não terão mais aposentadoria especial. Então, são coisas... E os rurais também não vão mais conseguir se aposentar. Então, são os principais pontos que podem ser levados em conta. Perfeito. Doutora Tônia, o Sindicato Nacional dos Aposentados tem a sede no centro de São Paulo, na Rua do Carmo, e tem subsedes também. Eu sou um aposentado, eu tenho minha esposa que ela é pensionista, minha mãe que é pensionista, etc. Eu quero me aproximar do sindicato. Como é que eu faço? Eu faço pelo site, eu vou à sede, o sindicato tem campanhas de filiação, como é que isso é feito? Sim, o nosso sindicato hoje ele já conta com mais de 400 mil associados, e ele tem um trabalho intenso, porque nós só vivemos da mensalidade do associado. Não há contribuição sindical. Então, você pode se associar diretamente pelo site, que é www.sindicatodosaposentados.org.br, ou também você pode ligar lá na sede 11 3293 7500, que o pessoal te passa informação e tudo mais. Eu me esqueci de uma pergunta importante. Foi instaurada a CPI da Previdência. Essa CPI tem futuro ou é só, digamos, alguma coisa para fazer um discurso político contra a reforma? Eu estou botando toda a fé nessa CPI, não fala assim não, presta atenção. Eu estou botando fé e toda a pressão, assim, todas as minhas energias agora para começar a trabalhar no Senado. Né? Assim, se for preciso, eu vou em todos os senadores e tenho certeza que diversas pessoas que estão nessa luta também farão isso, para conseguir brecar, né, essa porcaria toda. Eu agradeço a doutora Tônia Galete, advogada do Sindicato Nacional dos Aposentados, e que, além, né, de fazer o seu trabalho profissional para o sindicato, tem ido a sindicatos, fazendo palestras e difundindo esse conhecimento acerca da reforma. Doutora Tônia, caso alguém queira contratar seu serviço, a OAB não gosta que fale assim, né? Chamar você para fazer uma palestra, uma consultoria, por meio de que mecanismo? Então, nesses momentos eu falo como professora, viu? Advogada, o que é isso? Eu não sei, não. Como professora, vocês podem me achar. Eu tenho um blog, toniagalete.com.br. Lá tem como me achar, me contatar e a gente conversar. Perfeito. Obrigado, doutora Tônia. Nós fizemos aqui este vídeo falando da Previdência, das lutas, da resistência, para que essa reforma não passe, essa reforma selvagem. Nós conversamos com a doutora Tônia Galete, a quem eu agradeço muito. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.